Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, verso 1. A gente chega para mais um vídeo dentro do nosso tema Já Não Haverá Demora. Vamos fazer um comparativo entre as duas visões do profeta Daniel. Primeiro, a gente menciona aquela do capítulo 7, a visão dos 4 animais. Visão básica estrutural na escatologia. Esta visão tem todo o esboço numa cronologia perfeita, apresentando o reino ou os reinos do homem e concluindo com o reino de Deus. Aliás, quando estudamos a palavra profética, temos que ter, ou devemos ter, isto em mente. O tempo do homem é limitado. Jesus chamou esse tempo de o tempo dos gentios. O tempo do homem está acabando. Isto conforme as profecias, conforme estudos desta profecia e de outras profecias de Daniel, também o sermão profético de Jesus, as cartas de Paulo, dizeres, revelações que mostram o final do reino do tempo do homem chegando. Aliás, passando, e o tempo de Deus chegando, o reino de Deus chegando. Aliás, Jesus, quando deu início ao seu ministério, ele disse: o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, veja duas coisas. Ele anunciou que o reino de Deus é chegado, mas anunciou também a oportunidade, a chance que o homem tem de participar deste reino, do reino de Deus que é chegado, dizendo: crede no Evangelho. Quando a gente vê o mundo de nosso tempo convulsionado em uma situação quase desesperadora, só podemos concluir uma coisa: o reino de Deus é chegado. Mas também fazermos uma pergunta a nós mesmos: eu tenho crido no Evangelho? Eu creio realmente em Jesus? Eu creio que ele morreu, ressuscitou
e que ele voltará. Eu creio que através daquele sangue derramado lá no Calvário, os meus pecados foram perdoados. Por isso que ele começou apelando: crede no Evangelho. Então, eu não estou falando, estudando com você ou vocês, profecias apenas por curiosidade, apenas para gerar comentários, mas com a mente, o coração fixo no reino de Deus. Devemos estudar com denodo as profecias e fazer estes comparativos nestas duas profecias principais. Aliás, a do capítulo 7 de Daniel, a principal. Tirar lições aqui. Note, eu repito o que já aprendemos. Daniel viu aquele chifre pequeno que surgiu entre os 10 que apareceu na cabeça do quarto animal, que é o último império, e aquele chifre pequeno que representa um rei atroz. Daniel viu ele fazendo guerra contra os santos, prevalecendo contra os santos, e viu o ancião de dias, e viu Jesus vir e fazer justiça a favor dos santos e entregar o reino aos santos, aos remidos, isto é, àqueles que creram e que crerão no Evangelho. Incrível como as coisas estão em concordância. Depois, no capítulo 8, aquele chifre pequeno, outro rei, com a diferença de que o do capítulo 7 surge entre 10 chifres, entre 10 chifres, e aquele do capítulo 8 surge entre 4 chifres, entre 4 impérios, 4 reinos. Este representa mais algo temporal, mas também faz guerra contra os santos. Encarou os judeus numa atitude de perseguição, de oposição, numa oposição infernal, profanou o santuário, sacrificou porcos no santuário dos judeus, introduziu no santuário, no templo dos judeus, o ídolo. Ele tinha o seu padroeiro, como é comum também hoje às nações, os governantes, ter padroeiro do município, padroeiro ou padroeira da cidade ou do país ou do continente. Isso teve ou tem origem no paganismo. O chifre pequeno desta visão de Daniel tinha também o seu padroeiro e colocou no templo dos judeus. Ele tem relação, ele simboliza, foi um fato histórico, isso aconteceu, mas ele simboliza o anticristo. Ele simboliza a besta do Apocalipse. Então,
estudemos profecias. Com este olhar, os homens fizeram, os governantes fizeram e fazem atrocidades. E hoje os governantes estão em desespero. Seus impérios estão ruindo. E o reino de Deus é chegado. Profecia se cumprindo. A palavra bíblica, a palavra de Deus é a verdade. Então, creiamos no Evangelho. Creiamos de coração. Nada de fingimento, de hipocrisia, nada de mistura com o pecado. Nada de mistura com a idolatria, com o ocultismo, com a mentira, com a feitiçaria. Nada. Lembre o que Jesus disse para Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.